Nesse vídeo eu vou falar com vocês como a morte pode dar novos sentidos à nossa experiência de viver. Não se assusta, fica comigo que eu vou te explicar direitinho, tá? Gente, sou a Bianca, minha profissão é escutar pessoas, né, no consultório de psicologia, e isso faz com que eu tenha inúmeras reflexões a respeito do processo da vida, né? Eu digo que é uma profissão que me torna cada vez mais perto da sabedoria, né? No sentido de entender que, claro, ela é imensa e eu vou conhecendo ela aos poucos, né? É muito legal pensar nisso para minha trajetória de vida também. E refletindo sobre a morte, né, principalmente conhecendo o trabalho da geriatra brasileira Ana Cláudia Quintana, que ela escreveu o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, isso me faz refletir a respeito da grandeza que a morte tem, sabe? Porque se não fosse a morte, a gente não teria esse mesmo senso de valor diante da vida. Nós nos deparamos com a morte de diversas maneiras, né? Desde que nascemos, né? É um processo de finitude, é aquilo que acaba, algo que acaba, né? Traz uma certa tristeza, a gente não quer que acabe, a gente não quer que acabe um momento bom, a gente não quer que acabe uma vida boa, aquilo que nos faz feliz, né? Por outro lado, a gente quer que acabe, que termine aquele sofrimento, aquela situação desagradável, né? Ou aquela fase difícil. Então, ela é necessária para a nossa vida, a morte e todos os seus processos de fim, de finitude, né? Tem uma música do Titãs que fala assim, Paralamas ou Paralamas, que fala, ela disse a Deus, lágrimas por ninguém, só porque é triste o fim. Então fala sobre um relacionamento que termina, mesmo que a pessoa não goste mais da outra, mas chora porque é triste o fim, né? A finitude traz uma tristeza. E como eu tenho falado aqui no canal, nesses últimos vídeos também, sobre a tristeza, né? Sobre a importância de incluir a tristeza, então tudo faz parte. Amor e dor, né? Tristeza e alegria, vida e morte, são aí os contrastes desse planeta que a gente vive, né? Das leis que regem esse planeta. Então, estamos sujeitos a essas leis e vamos nos adaptar com a sabedoria que nos couber. Então, refletir sobre a morte é dar valor à própria vida e entender o quão preciosa é a nossa vida, né? Eu tenho comigo o privilégio de viver uma realidade almejada, anelada, ansiada pelo meu coração durante muitos anos. Durante 10 anos eu desejei, eu ansiei mais que tudo na vida ser mãe. E hoje eu sou mãe, eu vivo a maternidade há 3 anos. E eu acredito que a plenitude que eu vivo hoje, no sentido de estar presente, né, em cada momento da vida do meu filho, em cada momento do desenvolvimento da maternidade, né, que inclui tudo também, tá? Amor e dor, raiva, irritabilidade, inclui tudo, mas que eu só posso estar plenamente presente nesse lugar e sentir a felicidade que ele emana para mim, para a minha vida, porque antes disso eu vivi vários processos de morte. Eu já contei isso aqui em outro vídeo, se você se interessar, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu já falei, né, que eu tive 4 experiências de aborto espontâneo. 4 filhos que são meus, mas não tiveram o privilégio de nascer, não estiveram nessa realidade comigo. Estão, né, no meu sistema, fazem parte de mim, fazem parte da minha história e por isso mesmo trouxeram consciência, presença, seriedade para o que é a morte, né, para o que significa a morte. Então, viver essas experiências assim tão intensamente e mergulhar nessa dor de maneira tão profunda, né, me fez entender o que é esse contraste hoje e aprender a usar essa experiência como um contraste, né? Isso eu aprendi sobre quando uma situação é extremamente dolorosa para nós, é extremamente difícil de viver, de ser você mesmo naquele momento, né?
é ali que a gente tem que ficar, é ali que a gente tem que fincar os pés e dizer: daqui eu não saio. Os cachorros. Daqui eu não saio até... Gente, desculpa, são cachorros do vizinho. São recentes aqui, são novos. É ali que a gente precisa estar para entender. Daqui eu não saio enquanto eu não aprender o que é que eu ainda não aprendi, o que é que me mantém nessa repetição, nesse ciclo que faz eu não realizar aquilo que minha alma anseia, que minha alma deseja. Por que que eu não tô sendo o que eu quero ser? Por que que eu não posso ser mãe? O que que tá acontecendo? O que que tá me impedindo, né? Então foi através de mergulhar nesses processos de dor e de morte que a vida veio tendo os seus significados mais importantes para mim, de plenitude, de realização, de presença, de pé no chão, sabe? De humildade, de tremenda humildade, porque a gente às vezes não sabe que não é humilde, né? A gente quer controlar tudo com as nossas mãos, a gente não se submete ao nosso sistema familiar, às leis que o regem, né? A algo que é maior em nós, que nos conduz, porque o nosso livre-arbítrio existe sim, mas a gente tem que entender aquilo que nos constitui primeiro. Quanto mais a gente entender aquilo que nos constitui, aquilo que nos move, mais a gente vai saber conduzir e negociar com a gente mesmo e saber o que pedir a Deus e saber como dizer para a realidade o que a gente quer. Através desse pé no chão e de assumir essa dor como algo seu, que não tem como você delegar para outra pessoa esse processo de cura, né? Então, eu tô misturando as coisas, falando de morte, falando de dor, mas eu quero dizer sobre a preciosidade de encarar a morte com essa sabedoria, né? Com esse olhar assim que não foge, que não quer evitar o assunto, porque várias vezes eu já conversei com pessoas assim, que quando se fala em morte, elas têm dificuldade até de seguir adiante no assunto, né? E aí isso é por diversos motivos, pela experiência que ela viveu, por alguém que ela perdeu e recentemente e ainda não tá elaborada aquela emoção, né? Ou por medo da própria morte, por diversos motivos, né? Ou por ter medo do que virá, ou por não sentir uma sensação de autorrealização nessa vida, nessa existência, né? Então é aí que eu vou com o conceito da morte como uma amiga, como alguém, né, assim, uma entidade no sentido de ser algo do qual a gente fala e do qual a gente está submetido, né, nesse mundo, né, desse alguém que nos acompanha, que nos conduz e que um dia vai nos levar em seus braços, né, e no dia certo, no momento certo, mas que enquanto não for, né, que nos inspire a fazer algo de significativo, então, tem uma frase, ai, como é que é? Deixa eu lembrar essa... Ai, gente, eu não vou lembrar agora, mas ela tá aqui no Memorial da Epopeia, é uma frase de um português, né, e que fala que se nos é dado viver uma certa quantidade de tempo, que façamos algo que ateste que vivemos, né, que é algo que marque nossa existência, porque a nossa existência, ela fica marcada através das pessoas que vão lembrar de nós, as pessoas que, ou daquela história que nós deixarmos escrita, ou das pessoas que nós tocarmos, mas não por lembrar de nós, por nos exaltarmos, mas por ter feito sentido o existir. E muitas vezes a gente vai encontrar sentido no existir nas coisas mais simples, nas coisas mais essenciais do nosso coração, né? Tem uma outra história que eu sempre conto para os meus pacientes que chegam falando que tem medo de morrer, né? E medo de morrer não significa querer morrer, não significa querer se matar, né? O pensamento de morrer muitas vezes acontece. Uma frase que eu vi, que eram dois amiguinhos conversando, e um deles falou assim: amigo, você sabe que um dia a gente vai morrer, né? E aí ele respondeu assim: sei, e todos os outros dias não. Então eu conto essa frase para as pessoas, né, para despertar nelas algum interesse sobre o assunto, né, para reflexão de como a gente pode viver enquanto está vivo, né.
Eu tenho uma paciente que tem uma mãe idosa, já em processo de doença, e ela tem muito receio de perder a mãe, perder. É assim que ela usa a palavra, perder. Sendo que a mãe está num processo pessoal de vida e de morte, né? De doença que não se cura, é quase mesmo um estado terminal. E essa paciente minha, ela tem pavor de pensar em perder a mãe, então todos os dias ela pensa isso. E isso faz com que ela não esteja presente enquanto a mãe está viva, porque enquanto ela está presente, ao invés de conseguir desfrutar de um café da tarde, de um abraço, de um carinho, ela está ali com a mãe, mas ela está pensando, ela está sendo esmagada pelos próprios pensamentos de morte antes da hora, né? Então é uma morte antecipada, é um anúncio da morte antes do tempo. E é lamentável, assim, eu sinto muito, né? Tenho acolhido essa minha paciente com todo carinho, com todo amor, tentando fazer com que ela esteja presente, né? Inspirando, ajudando ela a pensar sobre esse assunto e abrindo esse espaço para ela chorar toda essa tristeza que vem da finitude, da despedida, todo esse mistério que a gente não conhece, né, gente? Porque é difícil mesmo, é desafiador. Então, a conclusão a qual eu chego é essa, que conforme estejamos presentes e vivamos diante da realidade uma vida significativa, essa vida vale a pena cada dia, cada minuto, cada momento, né? E isso faz com que a morte fique para depois, né? Porque enquanto estamos vivendo inteiros na vida. Eu acho que de uma certa forma é até mesmo isso que a morte quer, sabe? Que ela nos permite viver para isso, para desfrutar da nossa vida. Tomara que a gente consiga entender, consiga viver isso. Tomara que esse vídeo tenha despertado alguma coisa no seu coração. Me conta aqui se fez sentido, tá? Curte aqui pra mim, comenta e se inscreve no canal para mais assuntos assim profundos e interessantes, tá? Até o próximo vídeo. Obrigada por assistir.